obrigada, bom dia. É com muito prazer que eu estou aqui hoje com vocês para que a gente possa aumentar o conhecimento sobre propriedade intelectual, mais especificamente sobre propriedade industrial em biotecnologia. A área da biotecnologia é, talvez, hoje a área mais dinâmica em termos de inovação. E como em todos os campos da pesquisa aplicada, também nessa área está presente cada vez mais a exigência de reconhecer os direitos dos pesquisadores e de todos aqueles que, com dispêndio de tempo, dispêndio financeiro e contribuição intelectual, energia intelectual, na realidade, contribuíram não só para o progresso do conhecimento científico, mas também eles colocam à disposição da sociedade produtos com capacidade de resolver problemas de saúde e que tenham possibilidade de produção em escala industrial. Segundo o atual presidente do Instituto Nacional de Propriedade Industrial, INPI, o seu presidente, Jorge Ávila, há algum tempo atrás, alguns anos atrás, acho que, se não me engano, já desde 2008, 2007, dizia que é impossível se fazer negócios em biotecnologia sem levar em conta a propriedade industrial. Mas, por outro lado, a gente sabe que no mundo inteiro existem problemas relativos a esse tipo de propriedade no tocante à biotecnologia. Nesse sentido, nós vamos discutir hoje aqui, a princípio, com a analista do INPI, Júlia Araripe, que ela vai passar para a gente algumas informações básicas sobre a proteção intelectual, proteção industrial, que existe uma diferença, a proteção industrial da biotecnologia. Então, ela passará as ideias básicas e, em seguida, nós vamos passar para o professor Marcelo Cossenza, que vai tocar, entre outras coisas, sobre o papel do pesquisador nesse contexto. Nós vamos ter 20 minutos para cada palestrante e, em seguida, nós abriremos para o debate, sendo que ao meio-dia, com certeza, a gente vai encerrar a sessão para poder almoçar. Então, com a palavra, Júlia. Então, eu vou fazer uma apresentação sobre o sistema de propriedade industrial e, basicamente, como eu sou examinadora de patentes, falar sobre patentes. Bom, a propriedade intelectual é um conjunto de direitos que incidem sobre as criações do intelecto humano. Então, a propriedade intelectual é um sistema criado para garantir a propriedade ou exclusividade resultante da atividade intelectual nos campos industrial, científico, literário e artístico. A propriedade intelectual, ela é como se fosse um guarda-chuva que abriga os direitos das criações intelectuais. E, didaticamente, ela é dividida em propriedade intelectual e propriedade industrial, que a propriedade industrial é a expressão genérica que confere os direitos legais relativos a atividades industriais ou comerciais de pessoas físicas ou jurídicas. Tudo que é criação da mente humana que está se relacionado com indústria e comércio no seu sentido mais amplo é protegido pela propriedade industrial. Ali, então, está representado o INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, uma autarquia federal criada em 1970, vinculado ao Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, que, de acordo com a Lei de Propriedade Industrial e a Lei de Software, ele é responsável pelo quê? Por registro de marcas, concessão de patentes, entre outros setores, como a averbação de contratos, de transferência de tecnologia e de franquia empresarial, registro de programas de computador, registro de desenhos industriais, registro de indicações geográficas, registro de topografias, de circuitos integrados. Então,
A lei de propriedade industrial determina, então, quais são os atributos do NPI. Então, ele tem uma série de funções, inclusive criar um sistema de propriedade intelectual que estimule a inovação, promova a competitividade, favoreça o desenvolvimento tecnológico e social. E ele é um órgão que vai executar, no âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial, tendo em vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica. Garante a proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerando o interesse social, desenvolvimento tecnológico e econômico. Entre outras atividades, também ele participa de fóruns e outras organizações internacionais e o que nós estamos fazendo aqui, que é a difusão da cultura da propriedade industrial. São as várias funções do INPI. E eu sou examinadora de patentes. Dentro da propriedade industrial, eu vou falar mais sobre patente, que é um título de propriedade outorgado pelo Estado que permite que terceiros interessados sejam excluídos de atos relativos à matéria protegida. Excluídos de vender, produzir, usar, colocar à venda, vender e importar. Então, o Estado, se aquela matéria, ela envolve uma tecnologia, ela está de acordo com a lei da propriedade industrial, ela atende aos 3 requisitos básicos para ser concedida uma patente, ou seja, a matéria tem que ter novidade, atividade inventiva, não pode ser óbvia para um técnico realizar aquela matéria, e ela tem que ter uma aplicação industrial. Então, o Estado concede a patente que vai proteger aquela propriedade daquele inventor por um tempo determinado. Por que por um tempo determinado? Porque ali existe uma troca, exatamente, uma troca entre o Estado e o inventor. Ele, por um tempo determinado, vai oferir dos direitos de produzir, vender e comercializar, e de excluir terceiros de produzir, vender e comercializar a invenção dele. Por outro lado, ele é obrigado, pelo sistema de patentes, quando ele entra com um pedido de patente, ele é obrigado a revelar aquela matéria. Então, isso cria um banco de patentes que pesquisadores, concorrentes, quem estiver interessado pode ir lá e procurar naquele banco de patentes a matéria que lhe interessa. O que está sendo feito em termos de tecnologia, o que está sendo aplicado como pedido de patente na atualidade. Então, é uma troca entre o governo, entre o Estado e o inventor. Então, a patente é um conjunto de direitos exclusivos concedidos pelo Estado para uma pessoa por um período de tempo em troca da descrição pública de detalhes de um produto ou um processo que é novo, inventivo e tem aplicação industrial. Ela tem uma vigência, a patente de invenção, ela tem uma vigência de 20 anos e a patente de modelo de utilidade uma vigência de 15 anos. Eu trouxe, então, mais os aspectos legais em matéria de patentes relacionados à biotecnologia. E eu vou me ater mais em relação à lei de propriedade industrial, porque existem vários marcos que regulam a propriedade industrial. E, além da lei de propriedade industrial, existem outras leis, decretos, resoluções, atos normativos do INPI, que são encontrados no site do INPI e que regulam a propriedade industrial. A lei de propriedade industrial, ela tem 2 artigos que são bastante importantes para quem está envolvido e quer pleitear, entrar com um pedido de patente, que é o artigo 10, que determina o que não se considera invenção, nem modelo de utilidade, os incisos 1, 8 e 9, ou seja, esse artigo diz o que, para nós, examinadores de patentes, não vamos considerar como invenção. E o artigo determina aquelas matérias que não são patenteáveis, aquilo que pode ser invenção, mas que
pela lei, não pode ser patenteável. O artigo 10 diz que não se considera invenção nem modelo de utilidade descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos. Porque isso já existe na natureza. Você descobrir alguma coisa que estava na natureza não é considerado uma invenção. Mas sim a aplicação disso num determinado campo tecnológico, você transformar essa descoberta em um avanço tecnológico, aplicação que tem uma aplicação industrial, isso sim é considerado invenção. Então, eu trouxe um exemplo que é de um produto que foi descoberto por um acaso que determinados pescadores que faziam a liberação do salmão, que botavam a mão na água, onde tinha os ovos e havia liberação do salmão, foi visto por um acaso que, em vez de eles terem a mão da pele ressecada, inflamada, vermelha, eles tinham a mão mais fina. E eles descobriram, então, que existia uma enzima derivada da arrebentação, do embrião do salmão, quando ele saía da casca do ovo, que removia células mortas das camadas mais externas da pele. Existia uma esfoliação, que acelerava o processo de cicatrização e a renovação da pele. Então, essa descoberta, essa enzima, nós, no país, não consideramos invenção. Mas essa enzima, ela foi transformada num produto farmacêutico, numa composição farmacêutica, e o pedido dessa composição farmacêutica, desse produto, então, que envolve um problema técnico, que envolve uma tecnologia, e esse sim é considerado uma invenção. Eles pediram, uma empresa internacional, pediu várias patentes no produto, e eles vão produzindo novas composições, adicionam outros componentes e vão pedindo outras patentes e vão melhorando os produtos. Um outro artigo que o artigo 8º diz que não considera invenção nem modelo de utilidade técnicas e métodos operatórios, bem como métodos terapêuticos ou diagnósticos, para aplicação no corpo humano ou animal. Esse artigo 10 diz, então, que métodos cirúrgicos, ainda qualquer metodologia que tenha uma etapa cirúrgica, ainda que seja um método cirúrgico cosmético, ele está excluído da proteção do Brasil. Então, qualquer um que tenha uma etapa invasiva no corpo humano ou animal não é patenteável no Brasil. E também os métodos terapêuticos, que implicam na cura e prevenção de uma doença ou mau funcionamento do corpo humano ou animal, ou alívios de sintomas de dor, sofrimento e desconforto, que o objetivo é restabelecer ou manter as condições naturais da saúde. Então, dentro desses métodos terapêuticos, estão também os métodos de imunoterapia, e normalmente são métodos que são pedidos na forma de alguma coisa para ser aplicado no corpo humano. Então, fazendo esse tipo de pedido, nós consideramos como método terapêutico. Um produto para aplicação no corpo humano, que tenha que aplicar 3 vezes ao dia, de forma tópica. Então, esses métodos terapêuticos não são considerados. Existem métodos que são os não terapêuticos, que são tratamentos, por exemplo, tratamentos de animais para promover o crescimento desses animais, ou o crescimento e a melhoria da lã, ou da produção de carne, métodos cosméticos, estéticos, não são considerados terapêuticos e podem ser patenteáveis. E ainda, o artigo 10, 8º, diz que método de diagnóstico que
que tem uma etapa dedutiva médica também não é patenteável. Então, o método diagnóstico ele envolve examinar o paciente, observando, apalpando, auscultando várias partes do seu corpo, submeter o paciente a diversos testes clínicos, comparar os dados obtidos nesses testes clínicos com valores normais, observar os desvios significativos e atribuir os desvios a um determinado estado patológico, que é a fase médica dedutiva. Então, aqueles métodos diagnósticos que exigem, que incluem uma fase médica dedutiva, eles não são patenteáveis no Brasil. Por exemplo, um método de determinação de condições alérgicas que é realizado diretamente no corpo, né, um diagnóstico diretamente no corpo, e que exige que uma etapa médico-dedutiva. O médico tem que olhar e determinar se aquele indivíduo é alérgico ou não. Porém, métodos de diagnóstico são realizados fora do corpo, esses sim são passíveis de patenteamento. Então, exemplo, métodos de detecção in vitro de uma infecção através de uma amostra biológica, sangue, urina. Então, se um indivíduo faz um método diagnóstico por PCR, aquele método seria patenteável aqui. Ou uma variação de um método de diagnóstico que seja fora do corpo, de detecção de um parasito fora do corpo, isso seria patenteável. O artigo 10, nono, ele então diz que o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma e germoplasma, de qualquer ser vivo natural e os processos biológicos naturais não são considerados invenção. Então, se o pedido de patente está pedindo um ser vivo ou uma parte do ser vivo, nós, como executores da lei, nós não vamos considerar aquilo como invenção. Então, exemplo, compostos em geral isolados da natureza, polinucleotídeos, o DNA, o RNA, polipeptídeos, proteínas, extratos de animais e plantas, da forma como ele é isolado da natureza, não são patenteáveis. Esse proibitivo também é aplicado aos compostos que são obtidos sinteticamente ou por tecnologia recombinante, que quando você não consegue distinguir esse composto que foi sintetizado ou obtido por tecnologia recombinante daquele que é encontrado na natureza. Então, mesmo que ele peça uma molécula de DNA, um gene que ele sintetizou, que foi sintetizada em laboratório, se ela é quimicamente igual àquela encontrada na natureza, esse material não é patenteável. Porém, moléculas não naturais são patenteáveis, como moléculas quiméricas, moléculas modificadas por mutações, trocas em que houve uma troca de uma determinada base nucleotídica ou uma troca de um aminoácido, e que, após a busca, os examinadores vão nos bancos de dados públicos e procuram aquela molécula. Não encontrando, a gente não pode dizer que aquilo é natural, que aquilo é encontrado na natureza, então nós podemos conceder. Normalmente, essas moléculas, elas são identificadas, caracterizadas pela sua sequência nucleotídica ou a sua sequência de proteínas. E ela é patenteável porque ela é distinta da natural. Outras moléculas que são consideradas como moléculas naturais são os anticorpos policlonais, que não são patenteáveis, e vírus, por exemplo, conforme encontrado na natureza. Só são patenteáveis, por exemplo, o vírus, se ele for modificado.
se ele for modificado num laboratório. E os anticorpos monoclonais, eles só são concedidos se eles estiverem atrelados aos seus respectivos hibridomas. Então, o anticorpo monoclonal ele tem que ser caracterizado por ser produzido por um hibridoma específico. O artigo 18 diz o que já não diz o que não são as invenções. Agora, o artigo 18 se refere àquilo que não é patenteável. É aquilo que for contrário à moral, aos bons costumes, à segurança, à ordem e à saúde pública. Contrário à moral, aos bons costumes, é um artigo que pode variar conforme o tempo. À medida que vai passando, vai mudando o tempo, as pessoas reconhecem o que é contra a moral, os bons costumes, pode ser modificado, né? Mas, hoje nós consideramos como matéria não patenteável processo para clonagem de seres humanos, processo para modificação da identidade genética das células germinativas dos seres humanos, uso de embriões humanos com propósito industrial ou comercial e o processo para modificar a identidade genética dos animais que possam causar sofrimento a esses animais e que não resultem em nenhum benefício para o homem ou para o animal. O artigo 18, inciso 3º, diz que não é patenteável o todo ou parte dos seres vivos, exceto os micro-organismos transgênicos que sejam novos, que sejam inventivos e que tenham aplicação industrial. Para os fins dessa lei, micro-organismos transgênicos são organismos que sejam, exceto o todo ou parte de plantas ou animais que expressem, mediante intervenção humana direta em sua composição, uma característica que não é alcançável pelas condições naturais. Ou seja, o que pode ser parte de plantas ou animais não pode ser patenteável. Linhagens celulares germinativas, ovo, célula-ovo, embrião, semente, cultura embrionária, qualquer célula animal ou vegetal, parte da planta com capacidade de gerar uma nova planta, ou aquilo que é igual à natureza, ou mesmo ela sendo modificada, ela não pode ser patenteável. O que pode ser patenteável, então, são os micro-organismos transgênicos, que são bactérias, fungos, parasitos, que são geneticamente modificados, que não são iguais ao que é encontrado na natureza. Existe um sistema, que é a Lei de Cultivares, que vai, então, proteger plantas e animais que não sejam micro-organismos e processos essencialmente biológicos. Então, existe um sistema no Ministério da Agricultura que protege as variedades vegetais, mas não é protegido por patente. Todos esses pedidos de patente, eles têm que ter, a matéria tem que ser revelada de forma que um técnico no assunto consiga reproduzir aquela matéria, consiga reproduzir a invenção. E isso, em biotecnologia, se estiver relacionado ao material biológico, o artigo 24 da LPI diz que, no caso do material biológico ser essencial à realização prática do objeto do pedido, que não possa ser descrito na forma desse artigo, então ele tem que ser suplementado por um depósito biológico, depósito do material numa instituição autorizada. Por que isso? Porque é muito difícil caracterizar completamente um micro-organismo, por exemplo, que é isolado da natureza e que ele vai modificar. Então, o material biológico, ele tem que descrever de forma clara e suficiente as invenções. Como que ele vai descrever isso envolvendo micro-organismos vivos? Como descrever suficiente esse micro-organismo?
qual o nicho que ele foi isolado antes de ser modificado, se aquele que ele encontrou naquele determinado nicho, existe uma mutação que num outro determinado nicho não existe. Então, é muito difícil descrever suficientemente esse material biológico. Se ele é fundamental para aquela invenção, então ele tem que ser feito um depósito numa autoridade indicada, numa autoridade de depósito, de um centro depositário. E também isso é determinado pelo Tratado de Budapeste, que o Brasil não é signatário, o Brasil ainda não possui um centro depositário, mas no ato normativo 127, parágrafo 16.1.2, o Brasil reconhece aqueles micro-organismos que foram depositados em qualquer autoridade de depósito internacional reconhecida pelo Tratado de Budapeste. Então, em regra, o material biológico associado à patente não é fornecido antes da data de publicação do pedido de patente. E, para quem quer pedir pedidos de patente nessa área, o depósito deve ser efetuado antes da data de depósito do pedido de patente. Então, o depósito do material biológico tem que ser efetuado antes de entrar com o pedido de patente. As sequências biológicas, né, se o pedido contém uma sequência nova, modificada, ela tem que vir descrita na forma de listagem de sequências. Essa listagem de sequências, ela tem uma série de resoluções que são definidas no INPI. E hoje, o pesquisador ou inventor tem que entrar obrigatoriamente com essa listagem de sequências na forma de um CD ou DVD, num arquivo em forma TXT e PDF. Tem que entregar, ele tem que ter um código de controle alfanumérico e, em caráter opcional, uma listagem de sequências em formato impresso. No site do INPI, pode fazer o download desse SysBiolist, que é o sistema de listagem de sequências. Tem o formato em PDF de como instalar e como utilizar o SysBiolist. Em biotecnologia, também é importante lembrar que o acesso, agora já tem a resolução do INPI, que normaliza os procedimentos relativos ao requerimento de pedidos de patente de invenção, cujo objeto tenha sido obtido em decorrência do acesso à amostra do componente do Patrimônio Genético Nacional, que entrou em vigor em 30 de abril, e, então, o inventor tem que apresentar, a fins de cumprimento da resolução, uma declaração se ele acessou ou não o Patrimônio Genético Nacional. É só isso. Obrigada. Bom, agora com vocês o professor Marcelo Cossenza. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer o convite aqui da UF, do IVB, né, desse encontro. Muitas das situações aqui, principalmente artigo 10 e artigo 18, que são extremamente importantes na hora que a gente pensa em depositar qualquer pedido de patente, a gente acaba tendo sempre que voltar ao artigo 10 e 18. Né? Tá, a primeira coisa que eu vou tentar ir rápido em algumas coisas que ela já falou, mas em outras eu vou dar maiores definições. A gente que está na universidade, a gente que desenvolve qualquer setor do conhecimento, uma das primeiras questões que se toma por base é o que fazer com o conhecimento intelectual. Né? O conhecimento intelectual tem algumas rotas, alguns destinos, e ele poderia perfeitamente ser mantido em segredo, tornar público, que é o que o pesquisador está acostumado a fazer, ou, se possível, realizar um depósito de pedido de patente. Mas o que é a patente? A patente, como a Júlia já falou, ela é um título de propriedade. A patente é um documento que vai assegurar uma propriedade temporária ao detentor, né, ao titular, desde que seja bem clara, temporário, né, desde que seja bem estabelecido uma troca que envolve as seguintes contrapartidas. Para o pesquisador,
que está desenvolvendo, ele deve colocar de forma clara, suficientemente descrita, todas as características técnicas da invenção para que um terceiro, uma outra pessoa possa desenvolver. Então, ele revela para a sociedade todo o conteúdo do seu documento, tudo como se deve fazer aquela invenção. Em contrapartida, o governo, a sociedade em si, concede para o inventor 20 anos de exclusão de terceiros sobre aquela matéria. Então, nesse ponto de vista de desenvolvimento, é uma troca, onde aquele que investiu dinheiro e intelecto, esforços, ele consegue desenvolver uma certa área de segurança jurídica, enquanto que o Estado recebe aquele material e, a partir de 20 anos, que está em domínio público, todo mundo pode pegar essa matéria daí para frente e dar continuidade. E as vantagens para o titular são aí, eu listei algumas: maiores possibilidades de retorno de investimento, permite que terceiros sejam excluídos, né? Fonte adicional de renda, vantagem competitiva, fortalecimento da imagem da empresa, isso se vale aí para os ativos da empresa, né? E vantagens para a sociedade: acesso à descrição detalhada da invenção, ou seja, algo que poderia estar em segredo industrial vai estar revelado para a sociedade. Depois do período de vigência da patente, isso é completamente factível de ser reproduzido por qualquer um. Estimula o desenvolvimento de novas tecnologias ou aperfeiçoamento de tecnologias existentes. Então, a patente é considerada como um instrumento pró-competitivo que estimula a criação e oferece tecnologias alternativas ao mercado consumidor. Patente também é uma fonte de informação, né? É a ferramenta para a disseminação de informação, está disponível após a publicação. Fonte de dados, acompanha a evolução tecnológica, um marcador da evolução. Se você rastreia a patente, a gente tem mais ou menos uma noção de como determinados segmentos industriais estão lançando mão dos seus esforços, né? Identifica detetores de tecnologia, tendências tecnológicas, mercados potenciais, né? Então, o que é a patente? Se a gente puder resumir numa frase, patente é um instrumento de desenvolvimento. E ela foi regulada, a gente teve nosso marco legal após um acordo de TRIPS, em 94, a gente teve a nossa lei em 96, né, a lei 9279, que é a nossa referência para falar de patente. E ela, mais ou menos, ela coloca, a lei tenta ensinar para a gente que a patente ela deve ser uma solução, quer dizer, o que é uma invenção, né? O que é algo que seria privilegiável? Seria algo que vem para solucionar um problema técnico. E assim, você tem o estado da técnica, que eu vou falar mais rapidamente o que é o estado da técnica, o grau de conhecimento que a sociedade dispõe sobre determinada área do conhecimento, e é perceptível determinados problemas desse estado da técnica. Uma invenção seria aquela que viria para solucionar aqueles problemas do estado da técnica e permitir o seu avanço. Se isso acontece, isso é uma invenção. E aí, de acordo com o artigo 10 e o artigo 18 que a Júlia colocou, a gente vai classificar se ela é patenteável ou não. Para a biotecnologia, a gente tem aqui que uma patente, um invento biotecnológico seria um objeto da exploração de uma ação biológica, né, de micro-organismos, proteínas, sequências de ácido nucleico, enfim, ferramentas, né, produtos e processos que vêm de uma ação biológica. E, pegando aqui carona no artigo do Leonardo Gênova, eu peguei o manuscrito, ele classifica a biotecnologia como uma área também muito multidisciplinar, e a gente pode identificar diversos setores que são ligados diretamente à biotecnologia. Eu posso dizer, da minha experiência do NPI, eu trabalhei pouco na divisão de biotecnologia, fiquei muito mais tempo na área de química, então eu tenho mais experiência com a área de farmácia, mesmo pela minha formação, né? Foi onde eu sempre trabalhei. E vou pegar aqui carona no que a Júlia colocou, também fazer uma breve menção do que a gente não considera invenção, né? É muito importante a gente estar sempre atento na hora que a gente for pensar que vai patentear qualquer coisa, pegar a LPI e ler os artigos 10 e os artigos 18. O artigo 10, ele trata daquilo que não são consideradas invenções. É claro que a gente tem que ter na cabeça sempre uma lógica do que é uma invenção. Para a gente nortear essa lógica, a questão uma invenção é uma criação de algo inexistente. A roda, por exemplo, ela não apareceu na natureza. Alguém criou a roda, né? Poderia até existir, mas o homem utilizou, aprimorou e teve um fim muito claramente... solucionou um problema técnico, né? Uma descoberta não.
A descoberta se dá no simples ato de revelar algo que a natureza já coloca. Ninguém jamais vai conseguir uma patente de um elemento químico, porque simplesmente a natureza coloca isso para o homem. Nem um código genético. Nada que exista de forma natural é uma invenção. Uma invenção tem que ter uma propriedade do intelecto humano em cima. Então, esse é o norte. Sempre que a gente for pensar em algo, seja ou não patenteável, tem que se perceber uma clara distinção, se isso é uma invenção ou é simplesmente uma descoberta. Bom, então, como a Júlia falou, descobertas, teorias científicas, métodos matemáticos, concepções puramente abstratas, nada disso é invenção. Então, não são patenteáveis. Tem vários incisos, eu estou pulando aqui para o que importa, inciso 8, técnicas, métodos operatórios ou cirúrgicos, métodos terapêuticos ou diagnóstico, aplicação no corpo humano ou animal, isso não se considera invenção. Tá? Não se considera invenção porque são métodos. É uma maneira de se fazer. Aqui no caso, por exemplo, a invenção seria a budesonida, que é um corticoide. Agora, como usar a budesonida para tratar asma não é patenteável, porque isso é um método. No caso do artigo 10, no inciso 9, que a Júlia também falou, toda ou parte de seres vivos, naturais, materiais biológicos encontrados na natureza, ainda que isolados, isso vem da natureza, isso não é uma invenção, então não é patenteável. Exemplo, DNA extraído, né? Ressalva, o processo de extração desse DNA é patenteável. A composição que contenha os extratos naturais ou qualquer derivação de biotecnologia, a composição, desde que não seja uma simples diluição, você coloca algo da natureza em um solvente e diz que não é mais aquela coisa da natureza, sim uma solução, se esse solvente for só para fazer a diluição, isso não é patenteável. Agora, se houver uma composição, uma fórmula tiver uma composição, a composição é patenteável. Vale lembrar que também não adianta você encontrar na natureza uma molécula na casca de uma planta qualquer, fala, bom, se está ali, é da natureza, eu não posso patentear. Ótimo, vou para o meu laboratório, faço igualzinho. Produzo a mesma molécula. É um processo de síntese química, então não está na natureza, eu produzi. Então é patenteável? Não, ela já existe na natureza, você simplesmente copiou a natureza. Então ela não é patenteável. Tá? Ela só vai ser patenteável a partir do momento que tem uma composição que a contenha. Isso tudo bem, eu falei de coisas que não são invenções. O artigo 18, como a Júlia tratou, considera conceitos que seriam invenções, mas não são patenteáveis, porque a nossa lei diz que não são patenteáveis. Então, seriam 3, com um parágrafo único. Ela falou do que é contra a moral, bons costumes, segurança, ordem pública, né? E aí eu pego o caso específico de, por exemplo, processo de preparação, purificação de produtos com fins exclusivamente alucinógeno. Vamos fazer um processo biotecnológico para extrair lá a psilocibina escudense, extrair lá a psilocibina, que é o chá de cogumelo. Comercializar droga, isso não isso estaria indo diretamente de acordo com o inciso 1 aí do artigo 18. O inciso 2 é mais relacionado ao núcleo atômico, ou toda ou parte de seres vivos, exceto micro-organismos transgênicos. Ou seja, manipular DNA, né, para fins dessas leis, transgênicos são organismos, exceto toda ou parte de plantas ou animais. Ou seja, planta ou animal modificado geneticamente não é invenção, até é invenção, mas não são patenteáveis. A gente só considera patenteáveis micro-organismos transgênicos. Importante a gente destacar, eu falei do artigo 10 e do artigo 18, é importante a gente destacar, se vocês quiserem anotar, porque isso é super importante, né, além do artigo 10 e 18, nós temos aí o artigo 11, 13 e 15, que dizem respeito ao que é a invenção. Bom, temos uma invenção, o que podemos dizer que agora ele é patenteável? São requisitos de patenteabilidade. Para ser uma invenção patenteável, ela tem que ser nova, ou seja, ela não existir mais, ninguém ter patenteado ou declarado público. Ela tem que ter alguma inventividade, tem que ser clara o avanço no estado da técnica e alguma aplicação industrial. E para isso, o pesquisador tem que dar no seu pedido condições, nesse pedido, né? Condições da suficiência descritiva, ou seja, ok, meu produto é novo e é inventivo. Eu, na hora que vou fazer o meu relatório descritivo e depositar no NPI, eu tenho que escrever tudo relativo a que um terceiro possa executar. Então, esse processo tem que haver suficiência descritiva. E mais, aquilo que eu estou pedindo no meu quadro reivindicatório, aquilo que eu quero como direito de proteção patentária, tem que ser claro e precisa. Porque senão o processo de patente não é atendido. Então, aqui a gente pode ter a atenção num pedido de patente. Novidade, atividade inventiva, aplicação industrial,
suficiência descritiva e clareza e precisão no quadro de reivindicação. Né? Então, a novidade, o que é novidade? Né? Uma invenção é tudo aquilo que não está no estado da técnica. Muito bem, o que é algo novo? É aquilo que você procura no estado da técnica, procura em todas as bases e você não encontra. Aquilo é novo. E o que é o estado da técnica? É toda a matéria tornada acessível ao público antes da data de depósito da sua invenção. Não interessa como, descrição escrita, oral, usa qualquer outro meio, alguém comentou, alguém gravou, virou estado da técnica. Foi publicado alguma coisa relativa à sua invenção lá na Malásia, numa língua que se tornou pública e alguém traduziu. É estado da técnica. Atividade inventiva, ok? Então, o primeiro requisito é novidade. Segundo requisito, que é o que mais dá problema, é a chamada atividade inventiva. Uma invenção dotada de atividade inventiva sempre que, para um técnico no assunto, que é um conceito também subjetivo, que é um técnico no assunto, o técnico no assunto é aquele que entende da matéria do seu pedido, né? Pode ser desde um carpinteiro a um PhD, não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica. Deixa eu tentar explicar isso como mais ou menos. É mais ou menos assim. Alguém um belo dia conseguiu criar a molécula do sildenafil, que é o Viagra. Acho que todo mundo aqui tem a noção de que o Viagra rendeu bilhões para a indústria farmacêutica. Então, foi um mercado potencial descoberto pelo Viagra. Aí vem um outro inventor de uma indústria concorrente, olha a molécula do Viagra e resolve trocar uma metila por uma etila, numa determinada posição. Troca um carbono por 2. Aí coloca no seguinte argumento, olha, o seu é assim, o meu é diferente, então ele é novo. Mas um técnico no assunto vê, meu amigo, você não tem inventividade alguma, você trocou 6 por meia dúzia, você trocou uma metila por uma etila. É novo, mas não é inventivo. Então, durante o exame de pedido de patente, isso é observado. Qual é o grau de obviedade, né, que aquela invenção foi relacionada. Na verdade, ele partiu de algo que se tornou óbvio aquela derivação. Isso passa a não ser inventivo. Por os elementos da análise da atividade inventiva é considerado, né, o que seria o avanço do estado da técnica, como a gente considera algo inventivo. O tempo decorrido desde a anterioridade, o efeito inesperado, isso é o principal. Você produz uma molécula e os seus efeitos encontrados carregam a inventividade, porque é algo inesperado. Melhora muito a eficácia, enfim. Economia de tempo, resultado aperfeiçoado, vantagens técnicas e econômicas. Às vezes o pedido de patente é totalmente voltado para o acesso. É mais barato, é mais simples, né? Isso pode ser mérito para a atividade inventiva. O artigo 24, a Júlia também fomentou, né? O relatório descritivo, como você conta ele deve descrever de forma clara e suficiente o objeto. Né? Então, muita atenção a redigir o pedido de patente. É perfeitamente plausível indeferir, aliás, a gente, na época eu estava lá, a gente indeferia nesse sentido, é muito comum você indeferir um pedido de patente porque ele não foi escrito de forma clara e precisa. Simplesmente o sujeito, eu lembro que na época a gente tinha umas apresentações que tinha uns inventos loucos que apareciam aí pelo mundo, do tipo, alguém que queria, sei lá, lembro alguma coisa do sentido, queria inventar o teletransportador. É novo, tem atividade inventiva, tem aplicação industrial, mas cadê a suficiência descritiva? Como é que ele ensinou a fazer o teletransportador? Não tem como, ninguém nunca chegou nisso aí. Então, ele não teria suficiência descritiva no pedido para que aquela matéria fosse privilegiável. Seriam esses inventores que estariam prevendo que alguém um dia inventar e queria já ser o primeiro depositário da patente, né? Exatamente, ele está querendo proteger a ideia. Isso não é possível. Algumas particularidades na área químico-farmacêutica, que aqui é onde eu queria chamar mais atenção, e mostrar qual é o nosso cenário atual. Eu não sei se todo mundo aqui entende ou já ouviu falar do que são as chamadas fórmulas Marcus. Em 1924, lá para a década dos idos de década de 20, né, teve um pesquisador chamado Eugene Marcus, que ele resolveu simplificar. Na verdade, quando a gente se pede um derivado químico novo, inventivo, você não pede um derivado. Você pede todas as composições
de derivados possíveis que aquele sua molécula líder possa contemplar. Isso fazia uma lista de compostos. Esse sujeito chamado Marcuse, ele resolveu criar uma forma de simplificar a maneira de depositar. Então ele criou, vou mostrar aqui para os senhores, uma coisa desse tipo, que a gente consegue ver uma molécula sem carbono. Então o que acontece? Se vocês podem perceber, na tabelinha ali embaixo, você cria uma série de variáveis, onde a gente pode contemplar pelo menos mais de 1000 moléculas no mesmo pedido. Se a gente tomar aí pelo tempo e a quantidade de pedidos que a gente tem na área químico-farmacêutica, eu proponho o seguinte exercício aos senhores, que cheguem em casa, desenhem uma molécula e vão para a literatura ver se ela já está protegida. E vocês vão perceber que ela já está protegida. E pelo primeiro requisito de patenteabilidade, que é a novidade, a gente tem o seguinte princípio: nada mais é novo, nada mais é patenteável na área química-farmacêutica. Isso cria um problema seríssimo. Então a gente tem esgotamento, já que estamos falando de esgotamento de estruturas químicas, por perda de novidade, perda de interesse na procura. Obviamente que se não vai dar patente, a indústria farmacêutica não vai ter mais interesse nisso. E atividades, interesse na procura de novas atividades para compostos conhecidos. Criou-se algumas deturpações, que isso tem acontecido, que são patente de seleção. Acho que você, não sei se vocês conhecem isso. Assim, para o conceito de novidade, aquela molécula que foi descrita para tal composição, para tal situação, agora eu quero só um pedaço dela, por exemplo, aqui, derivado de piperazina, foi para patente original, que era para o antidepressivo, resolveram chegar a uma outra estrutura, que também contempla aqui essa Marcuse, para outro tipo de atividade biológica, mas só que esse composto não seria patenteável, que estaria inserido nesse pedido original. Mas se ele mostrar que isso aqui tem relevância para dar continuidade ao estado da técnica, isso seria privilegiável, sob várias características especiais para que a novidade seja aferida. Bom, essa discussão é bem complicada, não dá para eu dar todos os desdobramentos dela. E a gente também chega a reivindicações de uso médico, segundo uso médico. Aonde que eu quero chegar com essa história toda? Cada vez mais difícil produzir algo com novidade. E a indústria farmacêutica coloca sempre para a sociedade, para o INPI, para todos os órgãos de inovação, né, que são extremamente, e as indústrias de biotecnologia, que são extremamente dependentes da patente. Se não tiver patente, não tem como bancar os custos de oportunidade. Então, na nossa área, é muito difícil, né, e caro a inovação de compostos químicos. E com um detalhe, é muito fácil copiar. Você gasta muito dinheiro para chegar numa estrutura que, no final das contas, alguém vem e copia depois. O papel da universidade ou instituições sem fins lucrativos, nós temos que atentar a, pelo menos, duas questões básicas que a universidade poderia ter como missão. Uma é considerar a matéria patenteável e a outra é não deixar de considerar a matéria não patenteável. Não deixar de não considerar. Não deixar de... Porque a matéria não patenteável, as indústrias, de um modo geral, não vão se interessar. E como eu quis colocar um quadro que é claro na área de química farmacêutica, que a gente está chegando num momento que está muito difícil produzir algo realmente novo em matéria de estrutura química. O que não quer dizer que não tenha muita coisa boa nas gavetas. Porque simplesmente não vai dar mais patente. Aí eu pergunto, existe inovação em entidades não privilegiáveis? E eu conto para vocês, que é exatamente o que eu estou fazendo agora, duas coisas. Então, a universidade tem que se atentar, sim, para aquilo que é patenteável, temos que pedir pelo direito, temos que ter as nossas perspectivas de captação de recursos em cima da patente, são instrumentos é um instrumento de inovação. Mas o que não é privilegiável, a gente deve olhar com carinho. Como, por exemplo, eu tenho uma linha de pesquisa que está relacionada, está andando aí com o Instituto Nacional de Neurociência Translacional, e a gente está investigando uma colaboração, né, estou na UF, junto com o professor Vivaldo Moraneto, da FRJ, o potencial antitumoral de fármacos conhecidos do estado da técnica, do tratamento de tumores cerebrais. Chama a atenção aqui da sulfasalazina e do açovalproico. São fármacos, a sulfasalazina custa R$15, a açovalproico custa um pouco mais, mas não muito mais do que isso. Tumores cerebrais são tumores que são gliomas, que é o nosso objeto de pesquisa. São tumores que vão a 100% de óbito, não tem um caso de cura, matam de 6 meses ou a 2 anos, dependendo de como é a evolução, e o fármaco aprovado aí, que a gente utiliza na clínica, temozolomida, custa em torno de R$1.500 a ampola. Uma situação bem complicada, para não adiantar nada.
Então, a gente tem como ideia usar... só um detalhe, isso é super importante. Fármacos que já tenham essa história aqui, testes de segurança e toxicidade já consolidados. Então, o que acontece? Se nós temos muitos compostos químicos que são novos, não são mais novos, e mais ainda, que já estão aprovados, estão aí como ferramentas farmacológicas, aprovados aí por diversos, FDA, Anvisa, enfim, com bula, com todos os testes de toxicidade, que fase 1, fase 2, fase 3, 4, tudo isso já produzido, que custa caro. Por que não revisitar esses fármacos em novas atividades? Só vou mostrar para vocês, eu não vou entrar na ciência aqui da coisa, vou passar. Existe toda uma nova descrição de mecanismo de ação para a sulfasalazina. E a gente teve contato com um paciente, bom, é toda uma história que eu vou passar. A gente teve contato com uma paciente que teve um linfoma cerebral, a gente utilizou sulfasalazina e o linfoma dela regrediu. Acompanhamos ela durante 4 anos e ela até o ano passado, ela descontinuou a sulfasalazina, ela voltou ao tumor. Ou seja, durante a fase de tratamento com esse fármaco muito barato, esse tumor desapareceu. Ela parou de tomar esse fármaco muito barato, o tumor reapareceu e ela morreu. Fui no prognóstico da paciente, a gente começou a avaliar a questão da sulfasalazina, contactei com vários professores que estavam liderando esse tipo de pesquisa fora. Também o discurso é igual, vai dar patente, ninguém quer dar dinheiro, não vai dar patente, ninguém quer dar dinheiro. Ao ver o prontuário, essa paciente fazia uso de ácido valproico, que era para convulsão. Fomos na pesquisa da literatura e teste laboratório que eu vou mostrar rapidamente. Vimos que o ácido valproico ele teria uma atividade de mexer com o DNA, não vou entrar em detalhes, e inibir variações epigenéticas aí. Então a nossa ideia era utilização de sulfasalazina com ácido valproico, um paciente com glioma cerebral, será que isso teria eficácia? Isso não vai dar patente, mas será que isso daria eficácia? E o fato é, nossos ensaios in vitro e in vivo, vou mostrar, estão mostrando ácido valproico, sulfasalazina, grau de sinergismo. Quando você usa sulfasalazina, os glioblastomas cultivados, eles morrem, com ácido valproico com menor eficácia. Quando você usa os dois juntos, você tem um grau de sinergismo. Aqui estão as células, em uma dose, curva dose-resposta. Só atento aqui, uma dose maior de ácido valproico, sulfasalazina, os dois juntos. Em doses menores, parece aqui o ácido valproico e a sulfasalazina, quando você bota os dois juntos, a gente percebe claramente uma mudança de fenótipo, ou seja, mudança de tipo celular. Por mais que a gente consiga contar o número de células parecidos, essas células estão diferentes. A gente está exatamente agora investigando o grau de malignidade. A gente está acreditando que esteja interferindo diretamente na malignidade dessas células. Fizemos simulações de computadores e vimos lá que tem sinergismo. Aqui, em estudos em vivo, também demonstramos a remissão tumoral com o uso de sulfasalazina. E só para dizer mostrar para vocês que eu não estou ficando maluco, em 2011, agora, na Nature, acabou de sair isso que a gente está falando já há um tempo. A sulfasalazina em gliomas cerebrais, só que o motivo do trabalho é em cima de convulsões. O que eu tenho para falar para vocês é que nós somos brasileiros, não temos menos ideia do que os caras têm mais dinheiro, e a gente está usando um analgésico e um antiepilético para tratar tumor. E no caso aqui ele está usando o analgésico como antiepilético. É interessante para mostrar que a gente está seguindo na mesma linha. Para terminar, eu sei que eu fui muito rápido, a gente tem um novo cenário a ser explorado, onde a gente tem que ver claramente coisas que são privilegiáveis e a gente tem que tratar isso no universo da patente. E coisas que não são mais privilegiáveis, isso não deve cair por falta de recurso. Porque muita coisa boa a saúde ainda pode esperar do que já está em domínio público. Tá? Bom, para terminar, esse é o nosso grupo, que é a equipe do professor Vivaldo. Aqui sou eu, com a minha equipe. E os agradecimentos aqui dos patrocinadores. Bom, agora, então, nós vamos abrir para perguntas. Bom dia ainda. Meu nome é Priscila, eu trabalho no Instituto Vital Brasil, no Parque da Vida. E a minha pergunta é para a professora Helena, né?
Uma situação que eu gostaria de saber como que a UF hoje agiria em cima de uma situação dessas, onde os pesquisadores, geralmente quando você faz o requerimento de patente pela universidade, a universidade no caso seria requerente, o pesquisador, o inventor, mas aí assim, como que, a primeira pergunta, como que se faz esse controle de que realmente todas as patentes que seriam geradas na universidade, elas passam pelo ético, que não há um pedido externo, isolado de algum pesquisador, quanto a essa patente, e assim, no caso, se é legal ou não, e se esse pesquisador ele pede um pedido por fora, e se não for legal, se a UF, se isso precisar realmente ser de requerimento da universidade, se a universidade descobrir esse pedido de patente por um acaso, e ela já estiver em estado da técnica, a gente sabe que não pode cancelar e pedir de novo, porque já está em estado da técnica, caso ela já tenha sido publicada, né? Então, assim, a UF permitiria que esse pesquisador ficasse com a patente para não perder. Como que funciona esse sistema dentro da universidade? Nós temos uma norma de serviço que existe desde 2001, se não me falha a memória, junho de 2001, que normatiza a propriedade das invenções realizadas no âmbito da UF. O que diz essa norma? Ela diz que algo criado dentro da estrutura UF, não dentro fisicamente, mas com o conhecimento da UF, a titularidade pertence à universidade, mas o inventor, o pesquisador, que tanto pode ser um funcionário, um estudante ou um professor, ele será um inventor, obviamente. Esse setor da UF, que cuida da propriedade intelectual, que é o Escritório de Transferência de Conhecimento, cuja sigla é ético, ele não tem uma função de fiscalizar isso. Então, o que a gente faz é difundir a propriedade intelectual, falar da norma de serviço, até porque a lei de propriedade intelectual já deixa claro que se, vamos imaginar o caso da IBM alguns anos atrás, um funcionário cria um computador. Tá? Esse computador pertence a esse funcionário ou pertence à IBM? Pertence à IBM. Mesma coisa no caso do professor, do funcionário da UF, ou do aluno. Porque a função, no caso do professor, é ensino, pesquisa e extensão. Então, o fruto da pesquisa pertence à instituição. O que a gente tem feito é tentar difundir o mais profundamente possível essa ideia, mas a gente não tem corrido atrás de quem está fazendo isso de forma ilegal. Não estaria de forma que seria uma patente irregular? Seria. Professora Sorelli, eu sou da UF, e a minha pergunta é para a Júlia. Você falou que no formulário de solicitação de patente de material biológico tem a seguinte pergunta: acessou o patrimônio genético nacional? Eu queria que, à luz da legislação lá do CEGEM, se a gente responder sim, o que acontece com esse pedido de patente? Se você acessou e você não tem autorização de acesso, nós não podemos conceder a patente. Você tem que ter a autorização de acesso do CEGEM. Nós temos um examinador da nossa divisão que ele participa das reuniões interministeriais, né? CEGEM, IBAMA, INPI, e eles estão vendo, porque muitos pesquisadores não têm, né, a autorização de acesso, então eles estão vendo como é que vai ficar o caso de empresas e pesquisadores. Hoje, que eu saiba, se disser que acessou e não tiver a autorização de acesso, nós não concederemos a patente, hoje. Tá? Meu nome é Renata e eu sou da Agência de Inovação da UFRJ. Na verdade, eu fiz meu doutorado na bioquímica, então eu sou uma pesquisadora que mudou de lado. Eu tenho na verdade, é uma colocação e eu compartilho da dificuldade de vocês, com certeza, da introdução da API na universidade e com os pesquisadores e etc. E agora com esse problema sério do patrimônio genético, isso enfim, a gente não sabe o que fazer, na verdade, porque a gente não vai acusar o pesquisador de
criminoso como ele vai ser acusado. E eu acho que a gente tem que tentar institucionalizar a API dentro da universidade do jeito que a universidade sabe trabalhar, que não adianta falar pesquisador assim, empreendedorismo, não é assim que ele trabalha, não foi assim que ele aprendeu. Então, eu acho que a gente tem que trazer a API para a universidade do jeito que a universidade sabe fazer, tipo curso de extensão, ou começar a pensar e aí trabalhar com o NPI, com o MCT, com o MEC, que é o mais difícil de todos, para ter um plano de carreira para as pessoas que trabalham com PI dentro da universidade, porque é muito complicado você trazer, na verdade, um trabalho, todo mundo bolsista, deve ter 8 pessoas que são funcionários, então é complicado. Então, assim, a gente está tentando fazer isso na FRJ, eu acho que cada vez mais é importante que se tenha uma colaboração com a UF, com a UERJ, com todo mundo, para tentar trazer isso para dentro da universidade. Como é que a gente faz isso? Da divulgação, workshops, mas eu acho que assim, curso de extensão, tentar colocar TI dentro das disciplinas, porque não tem, principalmente na saúde. Eu sou doutora em bioquímica, então lá eu não sabia nada de patente de PI até começar a me interessar por essa área ano passado, na verdade. Então, acho que isso é um recado que eu deixo para que a gente comece a pensar nisso. Assim. É claro que a gente tem que trabalhar para botar as patentes para frente, para andar, mas tem que ter uma academização, vamos dizer assim, da PI, para a gente poder começar a criar a cultura de PI dentro da universidade e aí sim transferir essa tecnologia, que é o que a gente quer fazer no final das contas. E eu tenho uma dúvida agora, desculpa, para a Júlia. Ela falou que sobre aquele produto do salmão, aqui no Brasil a gente não poderia patentear a formulação, mas se alguém dos Estados Unidos chegasse e quisesse patentear a enzima nos Estados Unidos, poderia? Poderia, né? Pode, porque o que eu falei está relacionado à nossa lei nacional. A nossa legislação. Tá? Cada país tem a sua legislação. Aqui, nós concedemos a patente para aquele que pediu primeiro. Aquele que pediu a patente, entrou com pedido de patente no NPI primeiro, se estiver de acordo com todos os requerimentos, né, que nós já falamos, de novidade, atividade inventiva e tal, estiver tudo certinho, tem suficiência descritiva, nós concederemos aquela patente se não houver nada no estado da técnica que retire a novidade e para o primeiro que depositar o pedido de patente. Nos Estados Unidos, o sistema é diferente, é para o primeiro a inventar. E nos Estados Unidos, hoje já existe uma discussão a respeito disso. Mas para os Estados Unidos, até existe uma frase famosa, né? Tudo que está abaixo do sol é patenteável. Então, lá, por exemplo, não tem nenhum problema com o método terapêutico, não tem nenhum problema se existe na natureza. Gen, né? Patentearam agora o gen, a última. Há pouco tempo houve um problema judiciário sobre os gens de Braca, que é a empresa que tinha um quadro reivindicatório que reivindicava gens de BRCA1, BRCA2, relacionados a diagnóstico de câncer de mama. E eu acho que algumas instituições de proteção ao consumo, proteções do cidadão americano, eles entraram na justiça dizendo que eles não poderiam obter a patente de gens que eram tão importantes para o diagnóstico do câncer de mama, e aquilo deu um processo judicial muito grande, e eu já não me lembro, eles perderam, o quadro reivindicatório, eles perderam algumas reivindicações. Mas a empresa, em última instância, até o governo tinha entrado, mas a empresa ganhou a patente, não sei agora, mas a última notícia que eu tive é que ela tinha ganho a patente do gen. Mas eu acho que ela tinha ganho, mas algumas reivindicações eles tiveram que tirar, se eu não me engano. Então, existe hoje já essa discussão nos Estados Unidos. Quer dizer, é tão importante para o diagnóstico de câncer de mama, e isso faz um impacto, né, o valor do diagnóstico.
as pessoas precisam do diagnóstico e não podem pagar. O impacto disso no sistema de saúde e tudo. Então, mas o que eu apresentei, eu quero deixar claro, é a nossa lei nacional e a patente é válida no nosso... Se você pedir uma patente no Brasil, ela é válida no Brasil. Se o INPI conceder a patente, ela é válida no Brasil. Existe hoje um sistema que quem lida com patente conhece, que é o PCT, que não é uma patente internacional, mas é um sistema de pedido único que, posteriormente, você pode desmembrar em vários pedidos. Mas a avaliação do pedido de patente, em cada país, tem que respeitar as leis daquele país. Então, você pode pedir método terapêutico aqui e você não vai ganhar no Brasil o método terapêutico, mas você pode pedir o método terapêutico nos Estados Unidos e ganhar. Você pode pedir um extrato de planta aqui, você não vai ganhar na forma natural, da forma como ele foi isolado na natureza, mas esse extrato pode ser concedido nos Estados Unidos. Então, antes de pedir o pedido de patente, o pesquisador, a instituição, ela tem que saber o que ela quer. O sistema PCT, ele é bom por causa disso, ele dá um tempo maior para o pesquisador escolher quais os países que interessam, né, fazer um estudo antes de entrar nos diferentes membros do PCT, fazer um estudo e ver a viabilidade econômica, como que ele vai comercializar e tem um tempo maior para isso. Tá, mas... Só queria fazer uma ressalva. Acho que a tua pergunta, se eu entendi bem, você perguntou assim, a questão do salmão, aqui não poderia, mas alguém nos Estados Unidos poderia. Não, alguém não, só se fosse contemplado no depósito original. Ou se o pesquisador, que não tentou aqui, porque aqui não poderia, tentasse lá, ele ganharia. A não ser que... Mas eu pedi aqui a formulação contendo a enzima. Certo, mas olha só, para esse americano conhecer isso estaria no estado da técnica. A não ser que ele tenha ido lá no laboratório da pessoa e ter... Entendeu? Se ele partiu do princípio da literatura que isso existe, isso já não tem mais novidade. Então já não ganharia. Seja dentro de uma formulação. E não conseguiria. Eu fiquei com uma dúvida sobre o que pode ou não pode ser patenteado, porque, primeiro, eu acho que foi na Marcelo, que estava falando que um método não pode ser patenteado, mas em seguida falou de um DNA, a forma de utilizar aquele DNA poderia ser patenteado. Então, o método pode ou não pode ser patenteado? Olha só, método não pode ser patenteável, e nem produtos naturais. Na sua forma. Métodos terapêuticos, né? Métodos diagnósticos, métodos cirúrgicos não podem ser patenteados. Agora, métodos de extração... Processos. Existem dois tipos de categorias de reivindicações no pedido de patente. Aquelas categorias de produtos e aquelas categorias categoria de atividade. A categoria de atividade, ela inclui usos, processos, qualquer coisa relacionada à atividade, métodos, processos, uso daquele composto, eles são patenteáveis se eles não estiverem incluídos em processos naturais, e entre esses que a gente já falou, de métodos terapêuticos e tudo. Mas métodos de síntese de um composto é patenteável. Bom, então eu quero agradecer a vocês e dar por encerrada essa mesa. Muito obrigada.